Você ouve agora no programa Vento Sul, o quadro que conta com a sua colaboração. Ser servo é participar. Olá, Deus abençoe a todos. Eu queria compartilhar com vocês uma mensagem para a igreja de Novo Hamburgo. É uma mensagem especial a respeito de cura de memórias, né? A cura de memórias é um item da cura interior. Aí no início, o ministro foi citando assim que a gente tem duas memórias, dois tipos de memória, né? A periférica ou a memória curta, né? Que são as coisas que a gente vive no dia a dia, né? As experiências do dia a dia, uma coisa recente. E temos a memória subconsciente, a profunda, longa. Essa memória subconsciente, a gente tem que tomar cuidado com ela, porque são as experiências que a gente teve ao longo da nossa vida que ficam guardadas na nossa memória. São gavetas guardadas com cada experiência que a gente teve, desde o ventre materno, né? E nessa mensagem eu achei assim, muito interessante que ele citou 3 exemplos de experiências que a gente tem que seguir essas pessoas assim, de exemplo, né? Jeremias foi um homem que sofreu demais, né? E ele sofreu, ele foi agredido, ele foi rejeitado, ele era amargurado, mas Deus o chamou para o ministério, né? E ele estava num momento ruim. Era um momento ruim para Israel na época assim, de Jeremias. Mas Deus o chamou para cumprir o ministério, né? O chamou para a verdade. E Jeremias, ele dizia assim, traz à memória aquilo que me traz esperança, porque ele tinha dificuldades, ele passou muitas coisas por causa de suas memórias. Então, ele tinha dificuldades de perdoar, talvez, né? Então, o ministro disse assim, que quando eu vejo pessoas que não sabem perdoar, que tem problema de fazer fofoca, você vê que a pessoa tem um coração amargurado, é porque ela tem a memória subconsciente doente, ela tem uma alma doente, subjugada a sentimentos assim, de experiências ruins que ela teve no passado. E ela foi armazenando essas experiências ruins nas memórias dela, né? E assim, para a gente ser curado, todo mundo veio desse jeito para o reino, né? A gente precisa andar de acordo com os princípios de Deus, fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, porque Deus sabe como que a gente tem que agir, né? E para ser curado dessas memórias. Quando eu não aceito a verdade, mesmo assim, eu tenho que agir como membro do corpo. Se eu não agir de acordo com os princípios do Senhor, eu vou ferir as minhas memórias. Né? Eu tenho que agir de acordo com os padrões da verdade de Deus. E ele citou também Jesus quando ele foi crucificado, né? Ele foi crucificado junto com bandidos e malfeitores. E aqueles que o crucificaram, aquelas pessoas que crucificaram não só Jesus, mas como as outras pessoas, eram pessoas horríveis, que elas tinham prazer no sofrimento das pessoas, aquelas pessoas que efetuavam a crucificação. Elas gostavam de ver a pessoa sofrer, e essas pessoas tinham repulsa daqueles que estavam sendo crucificados. Agora, quando foi a vez de Jesus, olha a diferença. Eles viram um homem manso sendo crucificado. Jesus fazia orações durante a crucificação. Só que a gente não é assim, nós temos vontade de xingar aquelas pessoas que nos maltratam, né? Porque temos uma força maligna dentro da gente. Agora, Jesus não tinha isso, ele era perfeito. Ele não tinha assim, ele tinha as memórias saradas, né? Ele não tinha nada disso, de maldade nas suas memórias, no coração dele. Agora, outro exemplo também é a história de José. José foi maltratado pelos irmãos, passou uma vida horrível, mas ele foi um vencedor, José, porque ele perdoava, e um remédio, né, para essa cura das memórias é o perdão. Nós precisamos perdoar, como está escrito lá em Mateus 6,15, perdoar as ofensas, porque tudo fica guardado na nossa memória, a maioria, coisas ruins e coisas boas. Aí Jeremias, quando via as coisas ruins, ele falava, traz à memória aquilo que pode me dar esperança.
Então, às vezes Deus permite essas experiências ruins, como José, ele passou a vida inteira sofrendo, mas no final ele perdoou os irmãos dele, a família dele. Então Deus permite esses flecheiros, essas pessoas nas nossas vidas, como foi com José. José foi um ramo frutífero para a gente ser curado das nossas emoções e não ficarmos mais escravos dessas emoções. Então nós temos que seguir os conselhos de Deus e agir e reagir conforme esses conselhos. E foi dado assim um conselho para a gente: siga o conselho de Deus e teremos memórias saudáveis, porque a amargura é uma doença do inferno para destruir as pessoas, e Deus vem com a solução, que é o perdão. Seguir os conselhos de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Ser servo é participar.